Olá, tudo bem? Agora vamos falar um pouco sobre a Lua e a sua alquimia. Antes de mais nada, eu quero aproveitar para agradecer de coração ao Franco Rossi por ter me convidado a esse congresso online internacional do Tarot Itália para trazer esse tema tão importante, tão atual, para que a gente possa transformar nossas vidas. Eu me chamo Stefano Gradi. Eu sou alquimista, sou italiano, nasci em Turim, moro aqui em São Paulo, no Brasil, e pratico há 15 anos a alquimia. E há 12 anos eu estou aprofundando nas práticas dos estudos da alquimia da Lua. Quem me iniciou a esses estudos foi o meu maestro, o Joel Aleixo, que há 12 anos atrás ele me ensinou a teoria paracelsiana das 8 fases da Lua. E aí, depois que ele passou os segredos das 8 fases da Lua, durante um curso que eu fiz aqui no Brasil, eu comecei a praticar, comecei a aplicar isso na minha vida real, comecei a aplicar nas minhas decisões, na minha vida, comecei a pesquisar e estudar mais sobre isso e, em cima dessa teoria paracelsiana, eu comecei a aplicar para que eu pudesse trazer esse conhecimento para a minha vida real. E assim eu consegui acelerar os meus processos, né? Porque cada um de nós tem alguns processos de transformação, mas nem sempre esses processos acontecem tão rápido como poderia. Por exemplo, se você pega a alquimia do Sol, né? A alquimia do Sol, ela é muito poderosa e ela é maravilhosa, mas ela não é tão igual a da Lua, né? Por quê? Porque o Sol, por exemplo, ele demora 365 dias para ele fazer a roda zodiacal. Já a Lua, ela demora um ciclo lunar, e um ciclo lunar, né, um pouco mais do que isso, ela já transita em todos os signos. Então, de todos os planetas no nosso sistema solar, a Lua, eu falo planeta no sentido da astrologia, né? Porque para a astronomia a Lua não é um planeta, mas para a astrologia a Lua é um planeta. Então, se você comparar, por exemplo, Saturno, ele demora 29 anos e meio para fazer uma volta dos signos, né? Então ele é bem devagar. Já a Lua é a mais rápida que tem. Portanto, quando você quer fazer uma transformação rápida e você não quer perder de vista as coisas que você tem que fazer, porque quando passa muito tempo, às vezes a gente perde de vista o que a gente quer, né? Porque a gente entra nas rotinas. Então a Lua, eu costumo dizer que ela encalça a nossa transformação. Ela vai nos, né? Cada semana a Lua muda de fase, né? A cada 3, 4 dias ela muda de chakra, né? Porque a cada 3, 4 dias a Lua ela muda o chakra que fortalece nosso corpo. Essa é a teoria de Paracelso sobre as fases da Lua. E é por isso que eu posso conectar, por exemplo, as fases da Lua com meus chakras. Eu posso entender que cada fase da Lua ela tem um portal diferente, ela tem um portal diferenciado, né? Tem o portal da Lua nova, da Lua crescente, da Lua cheia e da Lua minguante. E sendo que em cada portal a parte astrológica é totalmente diferente. Por exemplo, a Lua Nova de Libra, que aconteceu aqui no Brasil, é diferente da Lua Nova de Libra que está acontecendo lá na Itália, ou em Dubai, ou na Rússia, ou na Espanha. Por quê? Porque as coordenadas fazem com que o mapa seja totalmente diferente e único. Portanto, são portais que acontecem e que a gente pode aproveitar esses portais para fazer transformações em nossas vidas. Portanto, uma das coisas que são incríveis é que a Lua ela é única, né? É única em cada lugar, mas ela tem uma sabedoria que é universal. Então, você conhecendo e aprofundando mais sobre a Lua, você entende muito sobre os segredos da alquimia. Eu costumo dizer que quando a gente estuda a Lua, a gente consegue conectar toda a sabedoria da alquimia nela. Porque você tem desde os miasmas, por exemplo, na carta da Lua, você tem aqui embaixo esse lagosta, né? Que é esse animal aqui dentro do mar, né? Esse animal para mim representa também os miasmas. Claro que a lagosta ela tem algo ligado
ele parece um pouco com um caranguejo, né? Ela tem a ver alguma coisa sobre o arquétipo de Câncer. Mas ao mesmo tempo, ele representa a energia dos miasmas, ela pode representar esse simbolismo. O que é o miasma na alquimia? O miasma são os parasitas que habitam em nosso corpo. Segundo a alquimia, esses parasitas eles são vivos, né? Portanto, eles têm uma ânima. Então, a ânima do miasma, do parasita, faz com que ele viva dentro da gente e conheça a gente. Então, uma pessoa ela tem muito mais parasitas do que célula no corpo. E se você não tomar cuidado com esses parasitas, eles podem virar corruptos e tomar conta de você, fazendo você ficar doente, ficando viciado, né, em bebida, né, em comida, em sexo, em várias coisas, né? Os miasmas são os parasitas do nosso corpo. Então, a palavra miasma é como se fosse a palavra parasita. É a mesma coisa, ok? Então, dentro do ser humano existe um mundo animal. Dentro de mim, dentro de você, existem trilhões de parasitas que convivem com a gente. No meu ponto de vista, eu gosto de fazer uma metáfora. É como se você fosse uma empresa com trilhões de funcionários. E esses funcionários ajudam você, que é o dono dessa empresa, que chama-se com seu nome, né? O teu nome é o nome da empresa. E você tem um propósito, você tem um objetivo, você tem uma direção na sua vida. E esses parasitas, eles têm que te ajudar a fazer as coisas. Por isso que quando você tem hábitos bons, como por exemplo, fazer ginástica, acordar cedo, né? Comer coisas saudáveis, os teus parasitas vão te ajudar a continuar naquele caminho. Mas ao mesmo tempo, quando você tiver hábitos ruins, esses parasitas vão te conduzir para o mau caminho. Eu chamo de miasmas corruptos. Então, nessa carta da Lua, quando você olha para a carta da Lua, você tem essa primeira parte, na parte inferior, que do meu ponto de vista, ele também representa essa parte dos miasmas. Então, quando a gente está na nossa vida, a gente tem que tomar cuidado porque existe um mundo animal dentro da gente. Depois você vê que na carta da Lua existem dois animais, né, que parecem dois cachorros, né? E esses dois cachorros também nos lembram o poder do nosso instinto, o poder que existe dentro de nós. Tem uma simbologia que a gente usa muito nas terapias holísticas, que é a simbologia da criança. Alguns chamam da criança ferida, alguns chamam da criança como fosse a pureza, né? Existe uma parte de nós que é o nosso lado infantil, que é como se fosse o núcleo infantil da nossa psique. Esse núcleo infantil, ele tem um grande poder. Porque dentro das minhas pesquisas na alquimia e nas minhas buscas para me aprimorar e para tomar decisões em relação ao meu propósito, eu percebi que a minha criança, ela me move, né? E eu percebo que todos nós estamos movidos por essa criança que habita em nós. E essa criança, ela tem uma ligação direta com o nosso instinto, porque ela está relacionada com a energia da Lua. Se você for olhar dentro de um mapa astrológico, você tem 4 direções principais, como se fosse a cruz, sabe a simbologia da cruz? Então você tem, na parte de cima da cruz, você tem a energia do ancião, né? Da sabedoria, da responsabilidade. Na parte de baixo, para a alquimia, você tem a energia das raízes, da família e a energia da lua. E na parte aqui do meio, você tem meio que o sentimento, né? O sentimento humano. Por exemplo, na astrologia você pode dizer que aqui em cima é Capricórnio, aqui embaixo é Câncer, aqui à direita é Áries e aqui é Libra. São os 4 arquétipos cardeais de um mapa astrológico. Então entenda que, do ponto de vista da alquimia, esses 2 arquétipos, que é o ancião, Saturno, e a Lua, que pode representar a criança. No xamanismo é assim, no xamanismo tem a criança na direção sul e na direção norte tem o ancião. Então, esse lado da criança é muito importante, é porque a criança, ela nos conecta com todo esse lado instintivo, com essa força, com essa energia de viver, com essa pureza. E ela tem que estar ali alinhada e aliada ao nosso adulto, ok? Portanto,
no meu ponto de vista, assim, existe, é como se fosse na carta da Lua, eu vejo que tem um segredo que mostra o alinhamento entre os teus miasmas, os teus parasitas precisam estar alinhados a você, né? Se os teus parasitas não estiverem alinhados a você, você vai começar a perder o foco. Você vai começar, por exemplo, uma pessoa que fuma muito, que fuma um maço de cigarro por dia, ela está viciada nisso, né? Em vez de ela cuidar do que ela tem que fazer, ela está gastando dinheiro com o cigarro, ela está ali desfocando a sua saúde com o cigarro, né? Piorando o funcionamento do seu cérebro, do seu pulmão, de todas as suas funções vitais, e fica lá fumando como se fosse um animal, né? Porque afinal qualquer vício é animal, não é humano. É como se você estivesse dando comida aos animais que existem dentro de você. Então entenda que às vezes a forma como você se alimenta, né? O primeiro parasita que todo mundo tem é a alimentação. Então, como é que você se alimenta? Você se alimenta de coisas que você escolheu serem coisas saudáveis? Ou você tem algumas crenças, algumas ideias que é importante você comer porcarias e que isso é bom, né, para você? Porque isso pode te levar, por exemplo, a ter uma saúde que não vai te ajudar a ter uma vida longa, mas uma vida curta. Tem, né, essa energia dos miasmas, que é a parte inferior da carta, ela está falando o quê? Se você quer alinhar a sua lua dentro de você, quando você quer alinhar as tuas raízes, a primeira coisa é tomar cuidado com a base. A base do teu corpo, a base da nossa pirâmide evolutiva dentro do nosso corpo, são os parasitas. Se você não cuida primeiro dos parasitas, você não vai ter sucesso na tua empreitada. Esses parasitas, eles naturalmente vão influenciar a parte do teu instinto, né? Se, por exemplo, você tem vícios, você tem muitos parasitas corruptos dentro de você, o teu instinto, você não vai conseguir dominar seus instintos. Por quê? Porque tem muita corrupção interna. Existe muita corrupção no seu interior. E aí os parasitas, eles fazem o que eles querem com o seu instinto. Então você precisa, primeiramente, alinhar os teus parasitas. Em segundo lugar, você precisa entender como funciona essa parte, esse núcleo infantil da sua criança, porque a sua criança ela está muito relacionada à energia do seu instinto e como você usa esse instinto. Porque se essa criança, ela, por exemplo, for revoltada, ela foi rejeitada, ela foi abandonada, ela foi traída, ela tem alguns estímulos dentro desse núcleo infantil. Então você precisa entender como esse instinto, se tem algumas feridas, como é que você pode fazer para ressignificar essas feridas. Lembre-se que as feridas da sua criança, elas depois se tornam todas talento. Toda ferida, quando a gente compreende ela, se transforma num talento. Como falam os alquimistas, né? Você transforma o chumbo em ouro, né? Aquilo que é pesado, denso, em algo brilhante, em algo muito precioso. E aí depois você tem esse simbolismo, né? Das duas torres, né? Representando, por exemplo, o masculino e o feminino, né? Aqui em cima da carta. E você tem a lua, né? Que também parece um sol, com várias gotas, né? Essas gotas, do meu ponto de vista, elas representam também uma energia que a lua e o sol, elas continuamente jogam, né? Elas jorram para nós. Então, a lua lá no céu, junto com o sol, nessa dança que o sol e a lua fazem, né? Na lua nova, na lua crescente, na lua cheia, na lua minguante, elas estão se comunicando com nós, se comunicando, nos trazendo uma energia onde na lua nova a gente se conecta com a vontade de começar coisas novas, né? Por isso que eu sempre falo que a lua nova é uma coisa incrível, porque é como se a gente tivesse um começo do ano todo mês, né? Então você tem de 12 a 13 começo do ano todo mês. Todo ano
você tem, em vez de ter um só começo de ano, você tem 12 a 13 momentos para você começar algo novo, né? Eu sempre falo assim, quando você tem uma meta muito grande, quando você fala, esse ano eu quero fazer isso, aí fica uma coisa muito longa para você ter controle sobre isso. Então é muito legal você dividir, em cada mês tem uma lua, e aí você divide isso. E outra coisa, por exemplo, eu sempre teve uma dificuldade com disciplina, sempre. E hoje melhorou bastante isso. Sempre há de se melhorar alguma coisa, mas melhorou muito. E um dos segredos que eu utilizei, porque eu não conseguia me conectar muito com essa coisa do ritmo do dia, às vezes. Claro, eu acordava cedo, dormia cedo, eu conseguia. Mas às vezes, durante o dia, você tem umas horas, né? Você tem, sei lá, 1 hora, 2 horas para fazer um trabalho, depois tem que já almoçar. Aí você concorda que o dia a dia é muito corrido, né, da gente? A gente tem que acordar, tomar café, sair, trabalhar, almoçar, muito corrido o dia. E eu gosto da Lua porque, ao mesmo tempo que ela é rápida, mas, por exemplo, na sua conexão com os 7 chakras, ela tem um tempo a mais. Então, por exemplo, quando a lua nova começa, a gente tem 3 dias. Os primeiros 3 dias da lua nova são 3 dias do elemento fogo, né? Onde a gente conecta com o elemento fogo. E nós trabalhamos o primeiro chakra. Então eu tenho 3 dias para focar na teoria paracelsiana, né? Eu tenho 3 dias para conectar com o elemento fogo e com o primeiro chakra. Né? Se você estudou uma teoria de chakra diferente, não se preocupe, porque tem tudo uma explicação aqui, tá? Então, é claro que o primeiro chakra, ele me conecta com a terra, me conecta com a Mãe Gaia, né? Mas lá no coração da Mãe Gaia, o que tem? Tem um magma, né? O magma terrestre. Então é ali que eu me conecto com o centro da Terra e eu posso trazer as energias que eu preciso para poder, né, as bacterias, as energias que eu preciso é a minha bacteria, né? Eu estou gravando esse vídeo com uma câmera, se eu tiver pouca bateria, eu vou conseguir só gravar um vídeo curto. Eu não vou ter energia para todo o vídeo, só por uma parte dele. Então, por exemplo, se você quer trabalhar bem durante o mês lunar inteiro, durante a lua nova você tem que fazer o esforço para que toda a tua energia seja recarregada. Então você tem que fazer rituais de conexão com a lua nova, não só para semear as intenções, mas também para recarregar as baterias, utilizando o potencial que a lua nova, que o sol e a lua junto e a mãe terra podem te conectar com todo o potencial da lua, semeando, né, os propósitos e conectando, tirando o sapato, colocando o pé no chão, né? E se conectando com essa energia sagrada do primeiro chakra. Depois, logo em seguida, essa energia vai subindo para o segundo chakra. Ainda na semana da lua nova, você tem uma segunda parte dessa semana da lua nova que se conecta com o segundo chakra. Então, conectando com a força da ação, com o magnetismo, com o poder da atração daquilo que você quer, aquilo que você semeou e você quer começar a atrair, aquilo que você quer começar a magnetizar, porque você quer que aquilo que você deseja se transforme em algo real. Depois, na lua crescente, você tem a conexão com o terceiro chakra, que é um chakra que já tem a ver com a realização do propósito. Então, aquilo que você semeou, você magnetizou, você realiza. Então, é um momento para você trabalhar, é um momento para você verificar o que fazer com os teus recursos financeiros. É um momento muito forte para conectar com essa energia do elemento terra. Não da terra no sentido da conexão com a terra, com o magma, com a energia da terra, mas com a realização, com a estrutura da terra, com a vitamina, né? Na alquimia, o princípio da terra é o princípio dos nutrientes. Então, é bom você estruturar, você nutrir o seu propósito. Como é que eu nutro o meu propósito? Organizando, trabalhando, fazendo um esforço para que os meus propósitos sejam
produzidos, sejam organizados na matéria, para que eu possa realizar esse propósito. Depois desses primeiros 3 dias da lua crescente, eu tenho mais uns dias até a lua cheia, que são dias onde eu posso conectar com o quarto chakra, que é o chakra do sentimento. Essa é uma lua, né? Eu chamo de lua verde, porque é uma lua onde eu posso me conectar com os sentimentos, eu posso me relacionar mais, eu posso começar a fazer fluir aquilo que eu estou realizando. E nessa lua verde eu posso começar a fazer fluir aquilo que eu estou realizando, começar a me relacionar, me conectar mais com outras pessoas. É claro que durante toda a lua eu vou me relacionar com outras pessoas. Mas a partir dessa lua verde, todas as reuniões, os encontros são mais propícios. E aí a gente vai começar a chegar na lua cheia, que ela governa o quinto chakra. E a gente vai começar, é um momento muito bom para a gente fazer uma doação, no sentido de você entregar, transbordar aquilo que você tem dentro. Tanto para fazer uma palestra, para você doar ou vender. Lembrando que vender, quando a gente vende alguma coisa, não quer dizer que eu estou vendendo porque eu quero ganhar dinheiro. Não, vender significa, por exemplo, se eu tenho Por exemplo, eu tenho vários talentos aqui, várias coisas, sei lá, eu tenho, por exemplo, uma capacidade de ensinar as pessoas a se conectarem com a Lua. Se eu ficar quietinho e não oferecer nada sobre isso, você vai dizer assim, nossa, mas você está sendo egoísta, né? Por que você não oferece isso para o mundo, né? Então eu posso tanto doar o que eu tenho ou posso vender. De toda forma, essas duas energias de doar e de vender têm muito em comum, porque eu estou pegando aquilo que eu tenho e eu estou entregando para além de mim. Só que no caso, quando a gente doa, a gente está entregando gratuitamente. No outro caso, em troca de alguma troca energética, financeira que seja. Então, dependendo, você vai avaliar se vale a pena você doar naquele momento. Por exemplo, uma coisa que não tem valor comercial, você é obrigado a doar, porque ninguém vai pagar por isso, então você tem que doar. Ou então você vai precisar vender para que as pessoas possam dar valor àquilo que você está querendo transbordar, aquilo que você está querendo fazer fluir. Ou você criar regras para que isso aconteça. Depois da lua cheia, nessa primeira fase do quinto chakra, a segunda parte da lua cheia, ela vai para o sexto chakra, que é o chakra da intuição. Então é um momento muito bom para a gente meditar, muito bom para a gente fechar os olhos, né, e se conectar e visualizar o futuro. Começar a entender o que vai ter na próxima lunação também, o que tem a ver o que você fez, começar a se conectar também com o elemento ar, que na lua minguante, né, que é o último chakra, o sétimo chakra, a gente conecta com o poder maior poder de inspiração que a gente tem. Então, para a alquimia, né, a lua minguante, ela é a mais especial. Os alquimistas sempre acreditavam que a lua minguante era a melhor lua, né? Por exemplo, hoje em dia as pessoas acham que a lua cheia, se você fosse fazer uma espécie de perguntas às pessoas, as pessoas gostam muito da lua cheia, porque acham ela bonita, né? Realmente ela é bonita, é um momento muito especial, porque é o apogeu da energia, né? Quando o Sol e a Lua estão exatamente a 180 graus no céu, né? Também a lua nova é muito bom, porque é um momento de começo. A lua crescente também é boa, porque ela concretiza. Mas a lua minguante, ela tem um segredo. Porque a lua minguante, muitos pensam que na lua minguante não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque é o fim da lua. Tem muita superstição sobre a lua minguante. E na verdade, sempre que tem uma superstição, sempre que tem alguma coisa assim que as pessoas têm uns preconceitos, aí se esconde alguns segredos, né? Porque a lua minguante é muito especial e muito poderosa. A lua minguante ela tem duas partes, né? A primeira parte é o momento de maior inspiração, de maior conexão com as energias divinas, né, com a nossa centelha divina, é quando você começa a se conectar com as energias que estão além de você. Mas para isso você precisa estar pronto para isso. Então, se você está alinhado, né, se os teus miasmas não estão tão corruptos, se o teu instinto, né, não está tão
desequilibrado, se o teu instinto está alinhado, né? Se o teu masculino e feminino estão em ordem e bem acasalados, bem casados, aí você vai conseguir conectar na lua minguante com o poder, né, do casamento das tuas energias, da tua energia masculina e feminina, formando dentro aquilo que na alquimia chama do andrógeno. E quando você cria dentro de você o andrógeno, que é a união da sua criança alquímica, quando a sua criança ela se junta, né? Ela junta o seu masculino e o seu feminino. E nessa união se forma o andrógeno da alquimia. E quando você se torna andrógeno, isso não quer dizer obrigatoriamente que o andrógeno tem a ver com alguma questão de caráter sexual. Estamos falando de um sentido interno, da nossa energia interna, né? Independentemente da parte física, eu estou falando da parte espiritual. Então, quando dentro de mim eu consigo casar o meu pai e a minha mãe internamente, eu consigo comandar esse corpo. Eu começo a ter um domínio sobre o meu corpo. E aí, na lua minguante, eu posso ter muitas inspirações, eu posso ter muitas conexões e chegar na lua, eu chamo de lua detox branca, alguns chamam de lua negra, porque ela fica escura, não dá para ver, né? Porque o que acontece? Quando a gente está perto da lua nova, né? A lua e o sol estão muito perto. Então, se o sol desceu, quando o sol desce no pôr do sol, né? Ele desce para baixo da terra, a lua está junto, então você não vai ver a lua. Então, nos últimos dias da lunação e nos primeiros, né? Antes que você enxergue aquele pedacinho de lua nova, né? Ela vai ficar totalmente escura. Por quê? Porque ela não está aqui, né? Ela está embaixo, certo? Ó, a lua está aí, ó. Olha, gente, vou mostrar para você a lua. Vamos observar a lua aqui, ó. Linda lua, hein? Linda e sagrada lua. Maravilhosa. Muito bom. Então, quando a lua ela se torna uma lua, eu chamo de lua detox branca. Por quê? Porque nesse momento é que a lua vai fazer a sua integração, né, a oitava fase da lua, é a fase mais importante, quando você vai integrar e vai resolver as tuas pendências da lua. Então você tem um momento de fechamento mesmo. Então esse é o momento que realmente é melhor você não começar coisas novas, você aproveitar para fazer suas faxinas, para limpar, né, a tua casa, para organizar-se para a próxima lunação. Agora, uma dica muito de ouro que é importante para todos, sempre falo isso porque eu acredito que é uma informação de utilidade pública. Na visão da alquimia, à noite nunca é bom comer muito pesado, mas sobretudo durante a semana da lua minguante, seja a parte do sétimo chakra, que é a parte da integração de todos os chakras, e você se preparar para a lua nova, é muito importante você evitar de você comer pesado à noite. Então, ir comer pizza, comer carne, comer churrasco, né? Comer muita coisa. Você só você faz um lanche bem leve, né? Se você quiser jejuar à noite, só comer até as 15 horas, se quiser, ou então come um lanchinho simples, porque à noite acontecem muitos trabalhos no mundo onírico. Então, se você puder sempre colocar no seu calendário, né, quando é semana da lua minguante, você evitar de sair para comer fora. Às vezes acontece na nossa vida que a gente come alguma porcaria, né? Isso pode acontecer, que a gente come alguma coisa que não faz bem, e faz parte, sim, a gente não precisa ser sempre santo. De alguma forma, de algum momento a gente pode ser profano também na comida, mas não faça isso na lua minguante à noite. Prefira fazer isso na lua crescente, na lua nova, na cheia, mas na minguante é melhor você se preservar, porque à noite podem acontecer muitos milagres no
no seu sonho. Podem acontecer muitas revelações e você vai acordar muito melhor, né? Muito mais disposto para começar um novo ciclo. Agora quero falar um pouco para você sobre a carta do mundo, né? Essa carta, se você observa, ela tem os 4 elementos, né? Ela tem os 4 elementos ao seu redor. E essa carta também parece um portal, né? Parece que tem um portal, né? Esse ser está dentro de um portal. Então, no meu ponto de vista, essa carta, ela fala do portal de cada fase da Lua. Eu, por exemplo, tenho no meu trabalho, eu faço estudos a cada lua nova, lua crescente, cheia, minguante, eu calculo o mapa astrológico da fase da Lua na minha cidade e baseio sobre esse mapa vários estudos. Eu preparo alquimias para, né, poções alquímicas para eu me conectar com aquela lua nova, aquela lua cheia. Já aconteceu comigo, por exemplo, que eu podia escolher entre viajar entre uma cidade ou outra, e aí eu consultei como seria a lua cheia naquela cidade e na outra, e eu decidi usar, né, tomar aquela lua cheia, né, eu decidi ir lá beber. Você vê que tem, na cara da lua tem aquelas gotículas, né? Então eu acredito que quando a gente se conecta com a lua, a gente bebe dessa fonte. Então, às vezes, quando eu posso escolher entre viajar para um lugar para o outro, eu consulto também a lua. Como é que vai estar a lua nesse lugar? Como é que vai estar a lua nesse outro lugar? Do mesmo jeito que se faz pelos mapas de revolução solar, você pode fazer com a lua, né? Então é muito legal isso. E eu tenho feito vários experimentos como a lua, como você aproveitar desses portais da lua podem trazer uma rápida transformação na sua vida. Por exemplo, uma vez eu precisava mudar de casa e eu sempre tomava decisão, essa questão de mudança de casa, ainda mais que é um assunto da lua, porque onde você mora é onde você se enraiza, né? Onde você coloca as suas raízes. Então a lua também ajuda muito a você tomar decisão sobre a sua moradia ideal. E eu sempre tinha um enigma, porque eu nunca me satisfazia com a moradia que eu tinha. Às vezes eu alugava ou comprava algum espaço que parecia muito bom e depois que eu ia lá não gostava. Eu não conseguia achar o lugar, sabe? E aí eu comecei a ficar cansado, porque mudava cada ano um lugar e nunca me estabelecia, nunca criava raízes, né? Tem uma espécie de frase aqui no Brasil que fala assim, que passarinho que voa muito não cria ninho, né? Então assim, quando a gente não se estabelece no lugar, a gente não consegue criar um ninho, não consegue criar uma raiz sólida, uma raiz que se aprofunde. Então uma árvore, ela pode crescer para cima quando ela tiver uma raiz estruturada. Então eu sentia que isso estava me faltando e isso estava me prejudicando a mim, a minha família e ao meu propósito. E aí, em um certo ponto, eu foquei e eu falei, eu vou achar, vou olhar. E aí fui pesquisar em todos os portais da Lua, na minha cidade, qual era o portal melhor para que eu pudesse planejar a minha transformação, a minha mudança de casa. E aí eu comecei a fazer várias conexões com esses portais, preparei algumas fórmulas de alquimia para eu poder até tomar essas fórmulas, são florais que a gente prepara aqui no Brasil, né? São florais alquímicos, astrológico. Aí eu comecei a preparar essas poções e aí eu tomei essa alquimia. E quando eu tomei essa alquimia, eu fui começando a fazer conexões até encontrar esse condomínio onde eu moro atualmente, que eu já moro já faz praticamente 3, 4 anos que eu moro aqui, e pela primeira vez eu me encontrei e tudo começou a prosperar, tudo começou a funcionar. A minha cabeça começou a funcionar, tudo começou a funcionar melhor, né? Porque a gente tem que estar conectado, né, para poder funcionar. O ambiente externo é muito importante para que a nossa árvore prospere. Se você pega uma planta e você coloca num ambiente onde ela não está bem, onde os 4 elementos, onde o fogo, a terra, a água e ar não são suficientes para ela, ela não vai poder ficar feliz, ela vai ser até atacada do ecossistema. Então você tem que pensar muito bem aonde você coloca as suas raízes e
quando você toma as suas decisões. Então esses portais da Lua, que mostra aqui, tem os portais do fogo, da terra, da água e do ar. Então a Lua nova é o portal de fogo, Lua crescente portal de terra, Lua cheia portal de água e a Lua minguante é o portal do ar. E de acordo com cada portal, você pode fazer rituais, você pode se conectar. Agora, nesse vídeo eu não tenho como explicar tudo isso, mas se você quiser depois aprofundar, no final desse vídeo eu vou te passar os meus contatos para você poder aprofundar mais, saber mais. Tem muito conhecimento que eu ensino gratuitamente para muitas pessoas, que eu gosto muito. Sempre na lua cheia eu invento alguma doação, né? Mas, de toda forma, você pode usar a tua intuição, né? Sentir. Eu, por exemplo, muitas vezes quando fui olhar o mapa, para entender o mapa, era exatamente o que eu estava sentindo, o que eu estava intuindo, né? Então não é exatamente um estudo intelectual de você olhar o mapa, Plutão, Marte, Mercúrio está aqui, então é isso assado. Não, é uma coisa muito intuitiva. Então eu comecei a perceber, por exemplo, uma vez eu não sabia que ia ter uma lua nova de Libra e eu fui casar. Eu resolvi casar, marquei a data do casamento e quando eu fui ver depois de me casar, eu vi que casei no dia da lua nova de Libra, que é a lua nova do casamento. E eu não sabia que era a hora certa de casar e naturalmente eu me conectei com isso. Então quando você honra, né, a lua, quando você honra os portais da lua, eles começam a te acompanhar de forma intuitiva. Isso é muito lindo porque a gente está se conectando com uma energia que é a energia da mãe natureza, né? Essa energia da lua, ela nos conecta com o primeiro chakra, né? Com a base. Isso faz com que a gente possa se transformar sempre sob a segurança da conexão da natureza. Isso é muito legal, tá? Então espero que você gostou desse conteúdo e se você quiser saber mais, se tiver alguma coisa que você não entendeu, eu entendo que eu conectei vários conhecimentos que de repente são coisas novas ou de repente você já conheça, mas se você quiser aprofundar mais, aqui eu vou colocar as minhas redes sociais, né, Instagram, um link universal para que você possa conhecer várias atividades que eu realizo na internet gratuitamente. E se você quiser aprofundar, estamos aqui, combinado? Então, obrigado, Franco, por esse congresso maravilhoso. Espero ter contribuído com esse conhecimento poderoso, né, da Lua. E nos vemos, vamos conhecer as outras aulas dos palestrantes, dos 22 palestrantes desse congresso. Abraços alquímicos e até logo. Tchau, tchau.